revoltante. Você já viu aqui no Fantástico flagrantes de importunação sexual em trens, ônibus e metrôs. Hoje vamos mostrar que esse crime também vem sendo cometido a mais de 10 mil metros de altitude. São histórias de passageiras que foram vítimas dentro de aviões em pleno voo. Elas resolveram denunciar os criminosos, mas não imaginavam as dificuldades que acabaram enfrentando. Não há para onde fugir. Você está confinada entre estranhos a muitos mil metros de altitude. E o inacreditável está acontecendo na poltrona ao lado. Essa é a dinâmica da agonia vivida recentemente por estas 3 mulheres. Elas dizem ter sido vítimas de importunação sexual durante viagens de avião. E agora enfrentam uma série de desafios para conseguir que os homens que elas denunciam sejam investigados. A Carolina é doutora em nutrição, mas foi a capoeira que a levou ao outro lado do mundo. Mestre Brisa foi para o Japão com o marido, Jean, para lançar um livro e visitar cursos promovidos por seus ex-alunos. Um grande orgulho para ela. O problema aconteceu na volta para casa. É uma viagem extremamente cansativa. Só de voo tem 28 horas, fora todas as conexões. Então eu só queria chegar. Carolina e Jean estavam no 3º trecho da viagem, de Dubai para São Paulo. Entramos no voo da Emirates. Fomos pro assento, enfim, e meu marido ficou na janela, ele é muito grande. Eu no meio, e aí chegou o passageiro. Eu chamo ele de 66C, porque eu ainda não tenho o nome dele. Mas eu vou conseguir. A polícia vai conseguir. Depois de cerca de 6 horas de voo, com a luz do avião ainda acesa, veio o susto. Eu percebi que ele começou a manipular a genitália. Eu não acreditei. As outras 2 vítimas ouvidas pela reportagem preferiram não se identificar. Uma delas estava indo visitar a família. Era um voo nacional, de São Paulo para Porto Alegre. Eu estava mexendo no celular e eu vi que ele fazia aquele movimento muito forte. Mas eu não queria acreditar que isso estava acontecendo, né? Até pelo local que eu estava. E foi então que eu decidi olhar e aí eu vi que ele estava se masturbando. A 3ª vítima é uma executiva que fazia uma viagem de trabalho. Ela tinha saído de São Paulo para a cidade do Panamá, onde fez uma conexão e estava a caminho de Kingston, na Jamaica. Essa pessoa sentou ao meu lado, esse homem, e no momento que serviram a comida, ou seja, baixaram a mesa, eu notei que ele realmente estava com uma ereção e estava se masturbando. A importunação sexual acontece quando alguém tenta satisfazer seu próprio prazer ou de terceiros sem o consentimento da vítima. Virou crime há 5 anos, depois de um homem ter ejaculado em uma mulher dentro de um ônibus. Só entre 2021 e 2022, houve um aumento de 37% no número de casos no Brasil. Quando a gente olha para todos os indicadores de violência contra a mulher, no último ano, a gente vê um crescimento em todos eles. E isso nos preocupa muito, né? Porque embora a gente esteja avançando, né, como falando mais, registrando mais, a gente está vendo também mais violência como resposta a esse avanço. Nos últimos 3 anos, foram registrados 38 casos de importunação sexual. Mas esse número deve ser bem maior, porque muitos casos nem chegam a ser denunciados. Tem outros casos que ocorrem e que não chegam até a agência. Ou porque não são gravíssimos, ou porque pode haver uma subnotificação, até mesmo por parte dos passageiros, no sentido de não reportar o caso. Tanto a Carolina quanto as outras mulheres ouvidas pela reportagem alertaram os comissários imediatamente. Como eu aprendi que é leviano você acusar alguém sem provas, eu disse, vou acordar meu marido. Quando eu olho, digo, sério, não é possível, não acredito. E aí insisto olhando. E depois de, sei lá, talvez 2 minutos, eu digo, Eu resolvi levantar e comunicar a comissária. Que
ele levantou para passar por mim, o passageiro tirou a mão de dentro do lençol e segurou ele, tá? Nesse momento, meu marido tirou a mão dele e virou para ele e disse: olha, você acha que a gente não está vendo o que você está fazendo? Jean foi procurar um integrante da tripulação. E o homem, que Carolina acredita ser brasileiro, foi atrás. Ele teria se justificado dizendo que estava manipulando pílulas que estavam no bolso e foi imediatamente rebatido por ela. Eu já fui, Carol, falando: você estava se masturbando ao meu lado e eu peço aqui, aí virei para a comissária, eu peço a vocês que tomem providência. Eu não vou sentar do lado desse rapaz. A comissária pediu que o casal voltasse aos seus assentos enquanto o chefe de cabine era chamado. Quando ele chegou, ele tinha uma forma de falar como se a gente tivesse feito algo de errado. Não entendi. O chefe de cabine disse que o outro homem agora alegava que havia sido agredido por Jean. Ele disse: observe, eu estava com o outro passageiro, eu perguntei a ele se queria denunciar vocês. Ele disse que não queria denunciar e que só queria pegar o outro voo dele para casa. Eu disse para ele: é isso mesmo que está acontecendo? Você está incriminando a gente e livrando o importunador? A segunda vítima, que ia de São Paulo a Porto Alegre em um voo da Azul, também falou com os comissários. Ela foi levada para outro assento e pediu que a Polícia Federal fosse chamada no desembarque. Quando não foi atendida, começou a contar o que tinha acontecido a outros passageiros. E aí, comecei a falar bem alto, assim. Aí, uma comissária veio e começou a brigar comigo. Não me lembro as palavras dela, mas começou a me repreender, assim, de uma maneira bem grosseira. Para você parar de gritar, para você sentar? Exatamente. A terceira vítima, que voava pela Copa, foi a única que conseguiu gravar o momento do ato. O Fantástico optou por não reproduzir o vídeo. Eu levantei na hora, mostrei para a comissária. A comissária falou que era um absurdo, mas que como ele estava com a mesa, ela não podia ver e que ela não podia constrangê-lo. E basicamente eu fiquei em pé, esperando essa pessoa até que ela dormiu para voltar para o meu assento. Não trocaram ele de lugar, nada. E foi isso, não fizeram nada. As três mulheres se sentiram violentadas 2 vezes. Primeiro, pela importunação sexual. Depois, pela atitude da tripulação diante do que aconteceu. Mas que lei pode ser aplicada para um crime desse tipo que aconteceu no ar? Em relação às companhias aéreas, o procedimento é simples. Elas podem ser processadas por danos morais. Mas responsabilizar os criminosos pode ser bem mais difícil, porque as regras são diferentes dependendo de onde o avião estiver. Em voos que estão em território brasileiro, vale a lei daqui. Em voos internacionais, quando o avião está sobrevoando o território de qualquer país, em geral, vale a lei daquele país onde ocorreu o crime. Já se o avião estiver sobrevoando águas internacionais, vale a legislação do país de registro da aeronave da companhia aérea. O problema é que isso abre uma brecha para casos como o da executiva ouvida pela reportagem. Ela é brasileira, o homem é peruano, a companhia aérea é panamenha e o destino final do voo era a Jamaica. No desembarque, ela chegou a procurar a polícia no aeroporto. Novamente olharam o vídeo e falaram: nossa, realmente é um absurdo, mas foi no começo do voo, então é no país que você saiu e a companhia aérea tem que te ajudar. Ela entrou em contato com a empresa, que por telefone pediu desculpas, mas disse que não havia nada a ser feito em relação ao passageiro. Então, para mim, foi nesse momento que eu decidi ir atrás de uma advogada, entender quais são meus direitos, porque esse homem pode fazer coisas com pessoas que são mais vulneráveis e, para ele, a companhia aérea deu um passe livre. A Copa afirmou em nota que rejeita veementemente qualquer forma de assédio, conduta inapropriada ou ilegal e que mantém uma política de tolerância zero em relação a tais atos, como estabelecido no seu código de ética. A advogada da vítima diz que é muito difícil que o passageiro responda criminalmente. É uma situação muito mais delicada em termos na logística da investigação.
Este professor explica que o Brasil já assinou alguns protocolos internacionais, mas ainda falta assinar um mais recente, que trata especificamente de casos de passageiros indisciplinados, o que incluiria os de importunação sexual. Nós sabemos que o avião transpõe muitas fronteiras rapidamente, por isso a importância das convenções internacionais, porque aí todos já sabem como vai se aplicar aquela situação e não vai gerar insegurança jurídica, que é o problema de hoje. A vítima, que estava em um voo nacional, afirma que vai processar a Azul. Em nota, a companhia disse que, para casos em que os clientes se sintam importunados, presta todo o acolhimento que a vítima precisa e que cooperou integralmente com as investigações conduzidas pelas autoridades. Essa vítima ainda foi à Polícia Federal denunciar o passageiro. Como o voo era doméstico, o procedimento deveria ser relativamente simples. Mas, mais uma vez, ela não recebeu do delegado o acolhimento que esperava. E ele, todo momento, questionava a minha cliente, falando, olha, ele encostou em você? Ele te segurou? Ele ficava te esfregando em você? Aí eu tava muito mexida ainda, né? E aí eu comecei a chorar. Falei pro advogado, eu não quero mais fazer isso, eu quero ir embora, não vamos fazer isso. No fim, a advogada convenceu ela a ficar. Aí, por muito custo, ele pegou e falou assim, bom, nós vamos instaurar. Mas eu acredito que isso não é importunação, porque não houve um contato físico. Isso me causou uma estranheza tremenda, da falta de conhecimento sobre a legislação. A Polícia Federal afirma que está apurando os casos denunciados e que tem promovido ações educacionais em que são abordados temas de gênero e o seu impacto nas atividades de segurança pública. Apesar de todas as dificuldades, os especialistas afirmam que as vítimas devem sim alertar os comissários durante o voo e depois procurar as autoridades. Nos últimos 3 anos, houve 14 prisões em flagrante relacionadas a casos de importunação sexual em aeroportos e no espaço aéreo brasileiro. A ANAC diz que já há protocolos em vigor para esses casos, mas que pretende implementar regras mais rigorosas a partir do ano que vem. A agência, ciente de todos esses casos, ela foi motivada a trabalhar numa proposta de uma nova regulação, uma regulação mais rígida, de tolerância zero com todos esses casos de passageiros que fazem essa conduta inadequada. Como as outras vítimas, a Carolina também decidiu processar a companhia aérea. A Emirates disse em nota que tem como prioridade a segurança e o bem-estar de seus passageiros e que permanece à disposição das autoridades para fornecer qualquer informação ou esclarecimento sobre os fatos alegados. Por se tratar de um voo internacional, a Carolina tinha desistido de fazer um boletim de ocorrência contra o homem que denuncia, mas mudou de ideia. Quando eu olhei minha filha nos olhos, que eu não pude dizer a ela o que eu ia fazer, porque eu não ia fazer nada, restou uma dúvida. Que tipo de exemplo você dá como mãe à sua filha? A defesa dela vai pedir os dados do passageiro à companhia aérea e acredita que, apesar de o voo ser internacional, ele pode ser punido. Eu não estou vivendo bons dias. Minha vida virou um furacão. Eu tenho uma família. Eu zelo por discrição. E eu precisei abrir mão de tudo isso. Então, tem que valer a pena. Vai valer a pena. Depois dos